Que é pecado? É a coisa certa pervertida. Que é uma mentira? É a verdade distorcida. Que é adultério? É o ato certo, ato legal, feito de forma errada. Está vendo? Agora, quanto a tentar fazer isto, apagar um nome, você notou na era da igreja a mesma besta que serve às imagens de pessoas mortas e assim por diante, tentou apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e dar títulos como Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma coisa com essa maldição por trás disso, desta maneira. Dan e Efraim fizeram exatamente isso, sob um rei hipócrita em Israel, um impostor, Jeroboão. Agora, note, em 1 Reis, capítulo 12, sei que estamos... Isto, para mim, isto forma uma base da qual podemos depender. O que vemos? 1 Reis, quero ir ao capítulo 12, versículos 25 ao 30. E Jeroboão a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, saiu até e edificou a Penuel. E agora disse Jeroboão no seu coração, veja, o imaginar do seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Ele estava ficando amedrontado, veja, porque o povo poderia sair. Se esse povo subir para sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e irão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te trouxeram da terra do Egito. E erigiu um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Veja, Efraim em Betel e Dan, e eles erigiram ídolos, e estes saíram para adorar isso. E aqui estamos, bem na era do milênio, quase, e Deus ainda se lembra desse pecado. Nem contados aí foram. Ei, glória! O irmão Branham bate palmas uma vez. Com tanta certeza quanto ele se lembra de toda boa promessa, ele também se lembra de todo o mal. Apenas recorde quando... É por isso que creio, amigos, que sempre tentei permanecer com esta palavra, não importa quão estranha ela parecesse. Veja, agora, ali, eles não pensariam nisso então. Eles não pensaram nisso então. Pensaram, bem, eles se safaram, muito bem. Mas aqui estão eles, aqui nesta era do milênio, se estabelecendo, quando seus nomes e tribos estão apagados dele, porque serviriam à idolatria que Deus amaldiçoou. Ele não disse que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Fique longe disso. Ele não disse que feriria as filhas de Jezabel com ferimento de morte, que é a separação eterna da sua presença? Não confie nisso de maneira alguma. Afaste-se disso. Portanto, Deus se lembra, note. Porém, notou ali que eram para ser apagados? Por quê? Debaixo do céu não havia nenhum sacrifício imediato que pudesse lhe dar o Espírito Santo para deixá-lo ver estas coisas, mas ele fez aquilo mesmo assim, em sua própria mente egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão no milênio, ele os vê novamente em perfeita ordem. Ezequiel, se gostariam de ler, apenas anote e você pode ler para poupar tempo. Ezequiel 48, 1 a 7. Também leia o 23 a 29. Ezequiel viu cada tribo exatamente em ordem. Muito bem. E também em Apocalipse 14, João os viu novamente em ordem tribal. Isso mesmo, cada tribo em seu lugar. O que aconteceu? Lembre-se, ele disse, debaixo dos céus, que seu nome seria apagado do assunto tribal.
Enquanto ele estivesse debaixo dos céus, não mais haveria. E estes 144.000 estão aqui, na parte tribal ainda, certo? Mas veja, eles tinham sido cegados. Eles tinham somente os sacrifícios de touros e bodes, está vendo? Agora note, ele os apagou debaixo do céu. Todavia os gentios, nos dias do Espírito Santo, contra isso, seu nome foi tirado completamente do livro da vida e nunca mais poderia ter perdão neste século nem no futuro. Está certo? Assim, aí é onde nos encontramos. Israel, sob bodes, ovelhas, eles tiveram um lugar. Enquanto estavam sobre a terra aqui, suas tribos estavam faltando. Elas nunca puderam ser incluídas. Agora, quando ele os chamou lá, os 144.000, elas estavam faltando. Isso mesmo, elas nem foram enumeradas ali. E José e Levi foram postos no lugar de Dan e Efraim. Agora, você pode olhar isso, está bem aí, diante de você, veja. E aqui está a promessa de Deus, bem lá atrás, centenas e centenas de anos antes disso. O irmão Branham bate no púlpito várias vezes. Agora, o que aconteceu? Eles foram purificados durante o tempo do terrível período da tribulação. Agora, se Deus vai purificar essa virgem, que era uma boa mulher, mas ela simplesmente falhou em colocar azeite na lâmpada, e ele vai purificá-la através da perseguição ali, ele coloca essas tribos bem ali para a mesma coisa e as purifica durante o tempo do período da tribulação, porque é uma purificação, é juízo. Mas veja, eles depois, e olha aqui aparecem os 144.000 depois da purificação de Israel. E aqui aparece também a virgem adormecida, aparece purificada e está vestida de vestes brancas. Está vendo? Que perfeito! Como é bonito! Exatamente como Jacó no tempo da angústia. Veja, Jacó, no tempo da angústia, ele tinha agido mal, mas passou pelo tempo de purificação porque tinha sido injusto com seu irmão Esaú. Está vendo? Ele enganou para obter seu direito de primogenitura, mas ele passou por uma purificação antes que pudesse ter seu nome mudado de Jacó para Israel, o que é um tipo da ordem de Deus tipificada hoje. Agora, abriremos agora no versículo 8 ou ao versículo 1, quero dizer, do capítulo 8 de Apocalipse, 8:1. Sei que vocês estão cansados, mas agora somente tentem ouvir só por alguns minutos agora, e o Deus do céu nos ajude, é a minha oração. Devemos nos lembrar de que este sétimo selo é o fim do tempo, de todas as coisas, isso mesmo, as coisas escritas no livro dos 7 selos, selado, do plano de redenção, desde antes da fundação do mundo. Tudo é consumado, é o fim do mundo que está se debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. Aí é o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da terra, é até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba. A Bíblia disse que sim. Mateus capítulo 7, quero dizer, Apocalipse 7, capítulo 10 e o versículos 1 a 7. O tempo acaba. O anjo disse: o tempo não será mais. Quando isso, nos dias dessa grande coisa acontecer, tudo acaba neste tempo. No fim deste sétimo selo. Note, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isso está no sétimo selo. É exatamente como soltar um rojão no ar, e esse rojão explode aqui, e ele sobe e então explode novamente. Ele solta 5 estrelas. Uma dessas estrelas explode e mais 5 estrelas rebentam dela, e então uma dessas estrelas explode e mais 5 estrelas rebentam dela. Veja,
desaparece gradualmente. Isso é o que o sétimo selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isso. Ele termina o tempo para aquilo. Ele termina o tempo para isto. Ele termina o tempo. Tudo simplesmente terminou neste sétimo selo. Agora, como ele vai fazer isso? Isso é o que não sabemos, não é? Não sabemos. É até mesmo o tempo para todas essas coisas e a introdução do milênio. Note, a abertura deste selo foi tão grande que o céu foi silenciado por ele, em silêncio por meia hora. Agora, ele é grande. O que é ele? Foram silenciados os céus. Não houve nada que se moveu por meia hora. Agora, meia hora pode não ser muito se você estiver se divertindo, mas no suspense entre a morte e a vida pareceu um milênio. Foi tão grande. Jesus nunca o mencionou, nenhum dos demais. João nem pôde escrever dele. Não, ele foi proibido de escrever aqui. O irmão Brana dá 2 palmadinhas em sua Bíblia. Veja, há apenas ele não o escreveu. Porém, isto é silêncio. E os 24 anciãos que se achavam perante Deus lá, tocando suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas. Os anjos silenciaram seu cântico no céu. Pense, os santos querubins e serafins que Isaías viu no templo, com 6 conjuntos ou 3 conjuntos de asas, 3, 2 sobre seu rosto, 2 sobre os seus pés e voando. E dia e noite eles estão perante Deus cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E até quando dirigiam-se para dentro ou entravam no templo, os umbrais do templo se moviam com a presença deles. E estes santos serafins se calaram. Anjos pararam de cantar. Ufa! Voando na presença de Deus, cantando Santo, Santo, Santo. Eles se calaram. Nenhum anjo cantava, nenhum louvor, nenhuma cerimônia de altar, nada. Houve silêncio. Silenciado, silêncio absoluto no céu por meia hora. Toda a hoste do céu ficou em silêncio por esta meia hora, quando o mistério deste sétimo selo no livro da redenção foi aberto. Pense nisso. Mas ele foi aberto, o cordeiro o abre. Sabe de uma coisa? Eles ficaram em reverência por isso, eu creio. Eles não sabiam, e ali estava. Eles simplesmente pararam. Por quê? Que é isso? Agora, nenhum de nós sabe, mas eu vou lhe dizer na minha revelação disto. E agora, não sou propenso a ser fanático. Se sou, não estou ciente. Veja, não sou dado a coisas tais como atitudes irresponsáveis e coisas imaginárias. Eu tenho dito algumas coisas que podem ter sido um tanto estranhas para algumas pessoas, mas quando Deus se aproxima por trás disso e o vindica e diz que é a verdade, então essa é a palavra de Deus, está vendo? Pode parecer estranho dessa maneira, está vendo? E agora, tão certo como me encontro na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice, que falarei a vocês, pela ajuda de Deus, de uma parte disso. E então passemos a isso primeiro. Aqui está a revelação, para começar, o que eu quero lhes contar, o que é isso. O que acontece é que estes 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, é isso que é o mistério que se encontrava atrás destes 7 trovões consecutivos retumbando. O irmão Brana bate no púlpito várias vezes. Agora, por quê? Provemos isso. Por quê? É o segredo acerca do qual ninguém conhece. João foi proibido de escrever acerca dele, até mesmo de escrever um símbolo acerca dele. Por quê? Foi por isso que não houve atividade no céu.
poderia revelar o segredo. Estão vendo agora? A congregação diz: Amém. Se isto é tão grande, tem de ser incluído, porque tem de acontecer. Mas quando os 7 trovões, agora note, quando os 7 anjos saíram para tocar suas trombetas, houve um trovão. O irmão Branham bate no púlpito uma vez. Quando Israel foi ajuntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, a última trombeta, um trovão. Mas aqui são 7 trovões consecutivos, diretamente em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número perfeito. 7 trovões em sequência soaram, não emitindo exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consecutivos. O irmão Branham bateu no púlpito 7 vezes. Então, os céus não puderam escrever isso. Os céus não podem saber acerca disso. Nada mais, porque não há nada em que se basear. Foi um tempo de relaxamento. Foi tão grande que foi mantido em segredo dos anjos. Agora, por quê? Se Satanás se apoderasse disso, ele poderia fazer grande estrago. Aí está uma coisa que ele não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que queira e personificar qualquer tipo de dom. Espero que você esteja aprendendo, mas ele não pode saber disto. Nem mesmo está escrito na palavra. É um segredo total. Os anjos, tudo mais, se calaram. Se fizesse um movimento, poderia revelar alguma coisa, de modo que simplesmente se calaram, pararam de tocar harpa, tudo parou. 7. O número perfeito de Deus. 7. O irmão Branham bate no púlpito 7 vezes. Exatamente em sequência, 7 trovões soaram um logo atrás do outro, como se estivessem soletrando algo. Note, nesse tempo, João começou a escrevê-lo. Ele disse: Não o escrevas. Jesus nunca falou dele. João não o pôde escrever. Anjos não sabem nada acerca dele. Que é isso? É a coisa que Jesus disse. Até os anjos do céu não sabiam nada acerca disto. Está vendo? Está vendo? Ele não sabia. Ele próprio disse. Somente Deus saberia disso. Mas ele nos disse que quando começássemos a ver esses sinais aparecendo, agora vocês estão conseguindo entender? A congregação diz: Amém. Muito bem, notem. Começássemos a ver estes sinais aparecendo, estão vendo? Se Satanás pudesse se apoderar disso. Se você quer que alguma coisa aconteça, agora você terá de aceitar minha palavra quanto a isso. Se estou planejando fazer alguma coisa, eu sei que não devo contar a ninguém. Não que essa pessoa vá contar, mas Satanás ouvirá, está vendo? Ele não pode ficar sabendo disso ali, no meu coração, enquanto Deus o mantiver guardado pelo Espírito Santo, de modo que isso está entre eu e Deus, está vendo? Ele não sabe nada a respeito até que você o fale. Então ele ouve. E tenho tentado, digo às pessoas que farei tal e tal coisa, e observe o diabo interferir de todas as formas que puder para chegar lá. Veja, para me derrotar nisso. Mas se recebo a revelação de Deus e simplesmente não digo nada a respeito, então é diferente. Lembre-se, Satanás tentará personificar. Ele tentará personificar tudo o que a igreja fizer. Ele tem tentado fazer. Nós notamos isso através do anticristo. Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Não haverá mímica disto. Veja, porque ele não conhece isto. Não há maneira de ele conhecer. Isto é a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito, está vendo? Ele não entende isto. Mas há um segredo que está debaixo disso. O irmão Branham bate no púlpito uma vez. Glória a Deus nas alturas. Nunca poderei pensar da mesma maneira o resto de minha vida, quando eu vi. Agora, não sei o que... Eu sei o próximo passo ali, mas não sei como interpretar isso. Não demorará.
Eu tenho anotado aqui quando aconteceu. Se você puder ver aqui. Pare. Não vá mais adiante do que isso aqui. Eu não sou propenso a ser fanático. Só estou dizendo a verdade.